entrevista conversa com Dimas Covas, médico, pesquisador, professor e diretor do Instituto Butantan. Dr. Dimas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. Então, a primeira pergunta é: a Sinovac, a empresa que desenvolve a Coronavac, divulgou nessa semana os resultados de estudos que comprovam os benefícios de uma terceira dose do imunizante contra a Covid-19. Um dos resultados aponta que a terceira dose aumenta os anticorpos em até 5 vezes. A pesquisa foi realizada na China. Aqui no Brasil ainda há divergência sobre o assunto. Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Na realidade, é um estudo que é complementar aos estudos que já foram publicados anteriormente, um estudo de segurança e imunogenicidade, considerando já a possibilidade de uma dose adicional. Quer dizer, todas as vacinas têm estudos nesse sentido. O primeiro a apresentar resultados foi exatamente a Sinovac, a primeira companhia que apresentou seus resultados, na forma de 2 artigos científicos, um com pessoas de 18 a 59 anos de idade e outro com pessoas acima de 60 anos. E a conclusão dos dois é muito semelhante, é que 2 doses, obviamente, que imunizam, como já existem dados aí disponíveis em vários estudos ao redor do mundo, e uma dose adicional, se isso for necessário, num momento oportuno, ela aumenta muito a resposta imunológica já adquirida com as 2 doses. Ou seja, ela comprova que é possível, com segurança, a aplicação de uma terceira dose em intervalos superiores a 6 e a 8 meses, e que essa dose adicional, nós chamamos assim, aumenta o poder de resposta imune da pessoa vacinada de 5 até 7 vezes em relação ao que foi observado após a segunda dose. Então, um estudo importante, um estudo que inaugura aí, os resultados de doses adicionais que deverão vir também para as demais vacinas. O governo de São Paulo já fala, o secretário Jean Gorenstein já fala em aplicar uma dose adicional a partir de janeiro do ano que vem. Como o senhor avalia isso? Acha que essa dose adicional deve ser aplicada? Olha, enquanto o vírus circular pelo mundo, esse é um cenário muito provável de termos uma vacinação anual. É uma situação assemelhada ao que acontece com a gripe. A gripe, o vírus circula, ele não é extinto, ele não é impedido de circular pelas vacinas. Tudo indica que o coronavírus se comportará de uma forma parecida com a da gripe. E, portanto, a possibilidade de vacinações anuais, de campanhas anuais de vacinação, deve ser considerada. O Butantan trabalha com esse cenário, inclusive desenvolve uma vacina que é a combinação da vacina da gripe tradicional com a Butanvac, que é essa vacina que nós estamos desenvolvendo agora já em fase de estudos clínicos. Então, nós já, prevendo essa possibilidade, já estamos desenvolvendo uma vacina. E achamos que, sem dúvida nenhuma, um ciclo novo de vacinação deverá acontecer aqui no Brasil, à semelhança do que já está acontecendo em outros países. Israel, Chile, União Europeia, alguns países da União Europeia já sinalizando que iniciarão agora, no outono europeu, uma segunda campanha de vacinação. A Organização Mundial de Saúde, ela se manifestou contra essas iniciativas. Na opinião da Organização Mundial de Saúde, é mais importante ampliar a vacinação mundial com 2 doses do que iniciar uma nova campanha nos países que já completaram as 2 doses. E eu sou muito propenso a concordar com a Organização Mundial de Saúde, porque os países ricos, principalmente, que são os produtores, os maiores produtores de vacinas, teriam que também ajudar a combater a epidemia junto aos países pobres. Quer dizer, enquanto os países pobres não receberem a imunização, o vírus continuará circulando e, portanto, não vamos ter um controle definitivo dessa pandemia. Então, existem esses 2 pontos a serem considerados. É importante um esforço mundial de vacinação e nós temos que, aqui no Brasil, andar rapidamente com a segunda dose. Quer dizer, nós estamos atingindo a primeira dose na grande maioria aí dos adultos nesse momento,
Mas é importante completar o esquema vacinal, e esse esquema vacinal só será terminado com a segunda dose, né? A partir daí é que se poderá pensar, eventualmente, numa nova campanha de imunização para o ano que vem. Como estão os estudos com a Butanvac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan? Que dados que foram obtidos até agora e qual é a previsão para que ela chegue aos braços dos brasileiros? Nós estamos, nesse momento, no estudo, na parte 1 do estudo, né, na parte A do estudo, que visa avaliar a segurança da vacina e a melhor dose. Essa parte ainda não foi concluída, ela deve ser concluída nas próximas semanas, e a partir daí é que nós podemos ter aí já, então, uma previsão em relação a prazos finais. Mas nós esperamos que até o final desse ano possamos ter a autorização de uso dessa vacina. É uma vacina que já é produzida aqui, nós já temos um quantitativo grande de vacinas estocadas, vamos dizer assim, e só aguardamos agora esses resultados de estudos para saber qual é a formulação final da vacina, qual é a dose final da vacina, para poder prosseguir na produção. Qual é a diferença da Butanvac para a Coronavac? São tecnologias diferentes, né? A Butanvac é o que eu tenho dito, uma versão já 2.0 das vacinas para o Covid, porque ela incorpora todas as grandes descobertas com as fases 1, com as vacinas de fase 1, né, da geração 1, e, além disso, ela é produzida numa plataforma que é muito mais acessível em termos mundiais. Quer dizer, ela é produzida em ovos embrionados, da mesma forma que é produzida a vacina da gripe. E a vacina da gripe, ela é produzida em grandes quantidades no mundo. Existem muitas fábricas espalhadas ao redor do mundo que produzem a vacina da gripe. Então é possível, com essa plataforma, produzir a Butanvac, né? E com isso, de fato, disponibilizar um quantitativo muito grande de vacinas para o mundo. Quer dizer, o mundo ele precisa atingir níveis superiores a 80% de vacinação com 2 doses, para poder controlar de forma eficiente a epidemia. Nós estamos falando do mundo como um todo. Tá? Então, esse final de 2021 e 2022 ainda vai ser um ano de muita demanda por vacinas e de muito esforço mundial pela vacinação. E a Butanvac pode dar uma grande contribuição, pelo fato de ser uma vacina que tem aí um poder imunogênico maior e um custo de produção menor, estar disponível, de fato fazer a diferença em relação à pandemia. E o Butantan tem capacidade para produzir a Butanvac em larga escala? O Butantan tem a maior fábrica da América, na realidade do Hemisfério Sul, uma grande fábrica, e temos condições de produzir grandes volumes dessa vacina. Recentemente surgiram alguns questionamentos sobre o desenvolvimento da Butanvac na internet, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Algumas das mensagens nas redes sociais afirmam que a Butanvac seria testada em pessoas que já estão imunizadas e até alguns políticos chegaram a compartilhar essas postagens. Como o senhor responde a esses ataques? Olha, agora, a partir do momento em que já existe vacinação, já existem vacinas sendo aprovadas em uso, qualquer nova vacina ela tem que ter um novo tipo de teste. Ela não é o teste clássico, que se faz com grupo controle, com grupo experimental, o grupo que recebe placebo, o grupo que recebe vacina. Não, ela é comparada em termos de resposta imunológica. Por isso que esses estudos são mais compactos, são mais menores em termos de número de participantes, mas a resposta que ela dá é da mesma forma, porque ela é comparativa. Se a vacina é melhor do que as que estão aí, aí existe todo o caminho aí, favorável à sua aprovação. É esse caminho que nós estamos procurando aqui no Butantan com o estudo da Butanvac. Por isso que nós somos muito otimistas, somos otimistas, esperando que até o final desse ano nós possamos ter esses dados de resposta imunológica comparativa, e solicitar a autorização para o seu uso. No último dia 28 de julho, o Ministério da Saúde anunciou que vai fazer um estudo para avaliar a aplicação da terceira dose em pessoas vacinadas com a Coronavac. O governador João Dória classificou o estudo como uma inutilidade e o senhor disse que achava a pesquisa estranha.
Na visão do senhor, há uma tentativa do governo federal de gerar dúvidas sobre a eficácia da Coronavac? Como separar o que é científico do que é uma narrativa política? Então, que há uma tentativa do governo federal, não só tentativa, né? Há, na realidade, ações concretas desde o ano passado contra a vacina do Butantan, nitidamente. E, veja, isso acabou também se estendendo para outras vacinas. Em um determinado momento, a própria população veio a questionar as vacinas, uma parcela importante da vacinação. Felizmente, esse movimento perdeu força, né? E hoje nós temos uma grande adesão da população à vacinação. Né? Então, de fato, o Ministério muitas vezes tem se colocado de forma não favorável à vacina do Butantan, e isso muitas vezes até pelo próprio presidente da República, que se manifesta às vezes de forma desairosa a essa vacina. O estado de São Paulo está se preparando para vacinar não só adolescentes, mas também crianças de 3 anos. Ainda não tem data, mas há aí essa previsão. Vacinar crianças contra a Covid é seguro? Olha, não existem dados de grande monta. Em relação à Coronavac, sim, existe um estudo feito na China e que, inclusive, deu base para que o Butantan pedisse a extensão da faixa populacional que possa ser vacinada com a nossa vacina, de 3 anos em frente, né, a partir de 3 anos de idade. Então, esses dados, sim, mostram segurança. Agora, é necessário também que as outras vacinas apresentem dados de forma assemelhada. Não existe nenhuma outra vacina que tenha dados, principalmente na população de 3 a 12 anos. Com 12 anos ou mais, sim, existe uma outra vacina, a vacina da Pfizer, que inclusive já é aprovada para essa finalidade. O Butantan firmou um contrato com o estado do Ceará para a compra direta de 3 milhões de doses da Coronavac. Outros estados já firmaram acordos com o Butantan? Há previsão nesse sentido, dessas compras diretas? Existem negociações com outros estados, mas o único que até agora progrediu em termos de contrato foi o estado do Ceará. Existe uma outra negociação também que já está adiantada com o estado do Espírito Santo. Existem outras consultas e outras trocas de informações. De concreto, nesse momento, o Ceará. Existe a possibilidade da Coronavac ser exportada para outros países pelo Instituto Butantan? Da mesma forma que nós estamos conversando com outros estados, nós estamos conversando com outros países. Na verdade, conversas que já tinham sido estabelecidas desde o ano passado e que agora, com o término do nosso contrato com o Ministério da Saúde até o final desse mês, nós vamos estar aí já providenciando para esses países a possibilidade, né, de entrega de doses a partir de setembro. Portanto, muito brevemente, é possível que também possamos mandar vacinas para os países aqui vizinhos. Quais outros países você poderia identificar? Nós tínhamos, no ano passado, vários países, Argentina, Bolívia, Peru, enfim, conversas que haviam até evoluído, né? Mas como nós tínhamos a prioridade de entrega aqui às vacinas no Brasil, esses contratos, esses acordos ficaram em suspenso. Agora podemos retomá-los a partir da finalização do contrato com o Ministério. A variante Delta chegou ao Brasil e circula também em vários outros países, e com ela surgiu a preocupação da volta das medidas restritivas para garantir o distanciamento social, como já vem acontecendo em outros países como o Reino Unido e os Estados Unidos. Na avaliação do senhor, caso a variante Delta continue se disseminando no Brasil, devem ser aplicadas medidas como fechamento do comércio e novas restrições? Olha, essa é uma pergunta importantíssima e que nesse momento ainda não temos a resposta, porque a variante Delta ainda não é significativa aqui no nosso meio. Ela está se tornando significativa. As próximas semanas serão decisivas, né, para termos ideia do que vai acontecer, porque aqui nós temos a variante Gama, que também é muito infecciosa, né? Então, na realidade, nós precisamos aguardar para ver qual que vai ser o desenrolar da prevalência da variante Delta aqui no nosso meio. Se ela for, de fato, mais infecciosa do que a Gama e vier a preponderar, obviamente que nós vamos ter que ver o impacto com relação a óbitos, casos graves e internações, e aí sim avaliar as medidas de combate que sejam mais eficientes.
De qualquer maneira, as medidas que já estão em uso, o uso de máscara, o distanciamento físico, a orientação para evitar as aglomerações, devem ser mantidas. Essas medidas elas não podem ser suspensas nesse momento e não estão sendo cogitadas de serem suspensas. Pelo contrário, a todo momento se reforça a importância de manutenção dessas medidas. E uma última pergunta, como está a autorização da Coronavac para aplicação em adolescentes? Nós entramos com a documentação na Anvisa semana passada, né? Estamos aguardando para até o final dessa semana uma manifestação da Anvisa. E esperamos que essa manifestação seja positiva. Quer dizer, isso pode fazer a diferença, quer dizer, nesse momento nós só temos uma vacina aprovada, que é a vacina da Pfizer, e se a Coronavac for aprovada, vai ser uma grande ajuda na vacinação dessa população, e especialmente os jovens, né, de 12 a 17 anos. Nós conversamos com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima.